Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. E hoje, neste Fogo e Fúria, dou as boas-vindas ao jornalista do Público, Sérgio Aníbal. Viva, Sérgio. Olá. Sérgio, hoje vamos falar sobre as perspectivas no que toca às políticas económicas do presidente eleito Donald Trump, nomeadamente aquelas políticas mais protecionistas, porque podemos vir a ter uma guerra comercial entre os vários blocos. Mas vamos por partes. O que é que nós sabemos para já que o presidente eleito Donald Trump quer fazer no que toca a estas políticas protecionistas que promete implementar quando tomar posse? Já sabemos alguma coisa? Já sabemos o que é que ele quer, isso às vezes depois é muito diferente daquilo que acontece, e isso aconteceu claramente no primeiro mandato. E ele quer, de facto, ele é um grande adepto, um grande fã, como ele próprio diz, de políticas protecionistas e especificamente das taxas alfandegárias, ou tarifas, como algumas pessoas também dizem. Ele adora taxas alfandegárias, ele acha que as taxas alfandegárias resolvem tudo, em termos económicos é o ponto central da sua política. Já o era de alguma forma no primeiro mandato e pôs em prática taxas sobre vários produtos específicos, metais, sobre uma quantidade enorme de produtos vindos da China, aumentou as taxas alfandegárias. O presidente Biden acabou por não as retirar, não é? O que também mostra que isto não é só o Trump, é uma política que nos Estados Unidos está a tornar cada vez mais consensual, quando antes havia um consenso entre o Partido Democrata e o Partido Republicano em relação ao livre comércio, agora há quase um consenso em relação ao protecionismo. Agora, Trump quer, parece, pelo que disse na campanha, pelo que continua a dizer já depois de eleito, que vai mais longe agora neste mandato. E ir mais longe é ir em que direção? Ele já anunciou, primeiro, para o primeiro dia do seu mandato, o aumento de taxas alfandegárias de produtos vindos do México, do Canadá e também um aumento dos da China. Isso já sabemos que em princípio vai acontecer, não é? Agora, ele durante a campanha eleitoral foi ainda mais longe do que isso. Ele disse que ia implementar uma taxas alfandegárias sobre todos os produtos importados pelos Estados Unidos, 10 a 20%, falou 10%, depois falou de 20%. Taxas especificamente para os produtos chineses que podem ir até aos 60%, ou seja, já estamos a um nível que praticamente impede que os produtos entrem nos Estados Unidos, não é? Portanto, também deixou claro que a Europa, por exemplo, produtos europeus não vão ficar de fora, e em particular o setor automóvel parece muito claramente que é algo que ele quer fazer. Agora, isto pode, o que ele disse, portanto, temos estas primeiras medidas que foram anunciadas e que curiosamente vão já num sentido também de usar as taxas alfandegárias para objetivos não económicos, objetivos de vários. De uma taxa de alfandegária de 60% para produtos de origem chinesa destruiria ou prejudicaria muito a economia chinesa, imagino eu. Prejudicaria. Agora aqui a questão, não há dúvida nenhuma que prejudicaria, porque os chineses têm nos Estados Unidos um dos seus principais clientes. Agora aqui a questão é se beneficiaria os Estados Unidos, não é? Pois, essa é a questão, não é? E esse é o problema, não é? Como eu disse para o Trump, as taxas alfandegárias só têm vantagens, não é? É um discurso simplista, como tem sido, como em várias áreas não é? É um discurso simplista em que as taxas alfandegárias não só protegem as empresas americanas que estão a concorrer com importações. Trump diz também que tem a vantagem de corrigir os déficits externos que os Estados Unidos têm em relação a muitos países, nomeadamente em relação à China. Trump também elogia o efeito que pode ter como receita fiscal, não é? Portanto, também resolve esse problema. Ele financia grande parte do seu programa de cortes de impostos e também de despesas com a receita que diz que vai ter com as taxas alfandegárias. Portanto, e além disso também tem agora, como estas medidas que ele já anunciou, o efeito das taxas alfandegárias podem ajudar a obrigar o México a resolver o problema da imigração e o Canadá o problema da entrada de drogas.
Portanto, as taxas alfandegárias parecem só ter vantagem no discurso de Trump. Claro que depois, isto visto por muitos economistas, há todo aqui um leque de desvantagens que se pode criar, que é basicamente o de, obviamente, com as taxas, se os Estados Unidos aplicam a taxa alfandegárias, os outros países não vão ficar quietos, não é? Portanto, inicia-se uma guerra comercial. Há o início de uma guerra comercial que já começou de alguma forma no primeiro mandato e que tende e que se acredita que pode realmente aumentar bastante neste segundo mandato se o Trump levar à frente as políticas que tem dado. E, portanto, num cenário de guerra comercial em que todos os países aumentam as taxas alfandegárias, aí começam todos a perder um pouco, não é? Porque o comércio internacional tem a vantagem de pôr os países a produzirem e a venderem aquilo em que são mais eficientes, não é? E, portanto, em princípio, há aqui uma maximização do bem-estar e da capacidade de produção e para os Estados Unidos, em particular, um dos problemas que Trump provavelmente vai enfrentar logo no imediato é que se aumenta as taxas alfandegárias, isso tem um efeito inflacionista, não é? Em princípio, os produtos para os americanos aumentam e pode ser complicado para um presidente que ainda para mais ganhou muito por acusar a anterior administração de ter criado inflação. Se as medidas que está a tomar criam inflação, ele pode ter que recuar. E como é que os mercados reagem a este tipo de políticas? Há muitos portugueses que têm dinheiro investido em ações e ETFs, em empresas norte-americanas. É expectável que isto seja um período de crescimento dos mercados norte-americanos com estas políticas proteccionistas que favorecem as empresas norte-americanas? Ou isto é um pau de dois bicos e precisamente pelo risco que há de encarecimento geral dos produtos por causa destas taxas alfandegárias não é tão claro assim? Sim, os mercados têm mostrado a sua satisfação com a eleição de Trump, mas não creio que seja tanto por causa destas políticas. É mais por outro tipo de políticas, como desregulação de mercados, que de facto podem ser benéficas para uma série de empresas, e isso tem-se notado nos mercados, essa satisfação. Em relação às políticas proteccionistas, em princípio os mercados não ficam muito satisfeitos, até porque é muito duvidoso que muitas empresas e que em variados setores haja ganhos, mesmo quando estamos a falar das empresas norte-americanas, haja ganhos. Porque o comércio internacional, neste momento, é muito diferente do que era há décadas atrás. E quando os Estados Unidos, por exemplo, aplicam uma taxa alfandegária sobre produtos que vêm da China, acaba por poder estar a penalizar empresas que, por sua vez, estão a exportar para a China, ajudando essas empresas chinesas, dando uma parte dos inputs para esses produtos chineses que depois voltam para os Estados Unidos. Ou seja, a interligação, neste momento, no comércio internacional é tão grande que o Trump corre o risco de estar a aplicar taxas sobre as próprias empresas americanas que já estão nos Estados Unidos e que estão a exportar para a China. Isto para além do efeito das retaliações que vão surgir inevitavelmente. Por exemplo, se a Apple produz iPhones na China, está a aumentar também as taxas para esse tipo de produtos, apesar de serem produtos norte-americanos, claro, produzidos fora do mercado norte-americano. E mesmo automóveis produzidos na Europa, produzidos na China, muitas vezes têm componentes que de alguma forma vêm dos Estados Unidos. Os mercados estão muito interligados, não é? E, portanto, este efeito e as retaliações fazem com que seja duvidoso que haja muitos vencedores de um cenário de guerra comercial. Portugal tem algum tipo de risco agravado ou nem por isso? Portugal tem o risco agravado de ser uma economia aberta, pequena e que depende das suas exportações. Nós temos crescido, as exportações têm sido um dos fatores para nós conseguirmos crescer nos últimos anos. É verdade que aquilo que tem crescido mais são as exportações de serviços, não é? Como o turismo, e essas aí, em princípio, não são alvo de taxas, mas de qualquer das formas as nossas exportações de produtos podem ser influenciadas, e nós temos os Estados Unidos são o nosso principal cliente fora da União Europeia, não é? Nós temos mais ou menos o conforto da União Europeia, não é? Porque exportamos muito para a União Europeia e aí estamos num regime de mercado único e, portanto, isso em princípio está a salvo.
Mas a possibilidade de nós sofrermos com isto é sempre grande, não só por aquilo que exportamos para os Estados Unidos, como por exemplo, se a Alemanha sofre muito, e a Alemanha certamente é um dos países que pode sofrer mais por causa do seu setor automóvel, da sua indústria e de estar baseada nas suas exportações. Se a economia alemã sofrer muito, isto acaba por chegar cá. Não é possível evitá-lo. Sérgio, muito obrigado. Obrigado. O público fica no ouvido.